Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de SQL da SoftBlue. E nessa aula nós vamos colocar em prática alguns dos comandos vistos na aula teórica sobre criação de bancos de dados e a criação das estruturas nos bancos de dados, ok? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o meu MySQL Workbench, nessa guia que ele me apresenta as conexões que eu tenho já previamente cadastradas, como nós fizemos na aula de instalação do MySQL, e vou acessar aqui o banco que nós criamos na aula de instalação. Apenas um detalhe, essa tela que apresenta aqui as conexões já configuradas no MySQL Workbench, essa tela ela pode sofrer alteração entre as versões do MySQL. O MySQL é uma ferramenta bastante estável, mas de tempos em tempos eles lançam uma nova subversão, digamos assim, das ferramentas. Às vezes muda um pouco a cor, o tamanho da fonte, mas na sua essência são os mesmos recursos, tá? O que eles melhoram de uma versão para outra, às vezes é alguma coisa interna da ferramenta, alguma nova implementação, mas basicamente a operação ela é muito similar das últimas versões aí do MySQL. Então, caso que você esteja utilizando seja um pouquinho diferente, observe que vai ter aí a apresentação das conexões do MySQL na sua tela e é a partir desses ícones que você cadastra uma nova ou acessa aí as conexões previamente cadastradas, ok? Bom, eu vou então acessar aqui a conexão que nós criamos na nossa aula de instalação e vou aqui fazer o uso de alguns dos comandos que nós vimos na aula teórica. O primeiro comando que eu vou abordar é o mesmo que você vai ter que abordar junto comigo, tá? Porque para a gente criar qualquer estrutura dentro do banco de dados, nós precisamos que o banco seja criado. E basicamente a criação do banco é o primeiro comando que nós devemos realizar. Então, aqui conectado no meu servidor, dentro do MySQL Workbench, observem que eu tenho essa guia onde eu posso escrever códigos SQL. Se no seu MySQL não estiver aparecendo, existem esses ícones aqui em cima que apresentam ou não algumas guias chaves aí do Workbench, tá? Como é que eu configuro o meu Workbench? Eu deixo essa coluna lateral sempre aberta, porque ela traz informações para mim do banco. Ela pode ser omitida ou exibida por meio deste ícone aqui. E aqui embaixo eu deixo a guia do output também visível, porque ela vai apresentar alguns resultados das expressões SQL que eu vier a executar. Essa última aqui eu não uso por enquanto, ok? Bom, vamos lá. Como é que nós criamos um banco de dados? E a sintaxe é bastante simples, nós vimos na aula teórica. É por meio do comando create database, seguido do nome do banco. O nome, preferencialmente, utilize letras minúsculas, ok? O MySQL prefere trabalhar com esse tipo de informação. É possível até configurar o MySQL fazendo algumas configurações mais avançadas para você trabalhar com caracteres maiúsculos para nomes de banco, de tabelas e de colunas. Mas é um padrão já, é uma convenção entre os administradores utilizar esses caracteres minúsculos. Então, eu sugiro também que você utilize minúsculo, ok? Vou criar aqui um banco chamado curso underline SQL, ok? Vou dar um ponto e vírgula e vou vir aqui, colocar aqui o cursor no comando e utilizar esse ícone aqui, que é um raio com o cursorzinho, está vendo? Esse ícone, ele executa apenas o comando onde o cursor estiver posicionado. Vamos supor que eu venha a ter, daqui a pouquinho no meu MySQL Workbench, outros comandos, tá? De outras coisas, que não sejam necessariamente o create database. Então, se eu quiser executar apenas o primeiro comando, eu coloco o cursor nele e uso este ícone aqui. Por quê? Porque esse outro ícone do raio aqui sem nenhum desenho, esse primeiro, ele vai executar todos os comandos que estejam na tela. Tá? Então, se eu esquecer aqui o create database e continuar com outros comandos e usar esse ícone, ele vai sempre tentar criar o banco, vai dar mensagem de erro que o banco já está criado com esse nome. Então, primeiro detalhe, bastante atenção sobre o uso desses ícones, ok? Eu gosto de utilizar sempre o raio com cursor, assim eu sei exatamente o comando que eu estou executando e posso consultar o resultado daí na guia output aqui embaixo. Joia? Bom, vou tirar aqui esses
comandos duplicados, vou colocar o cursor no comando e vou executar. Vamos lá? Feito. Olha só, aqui na minha guia Output, ele diz para mim, ação Create Database Curso SQL, Message, One Row Affected. Se você não está muito familiarizado com inglês, aqui no curso eu vou tratar as mensagens em inglês, tá? Anote as mensagens porque elas podem ser importantes para você. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que esse comando ele afetou uma linha no banco, ou seja, ele executou com sucesso, certo? Se eu tivesse escrito errado, por exemplo, create databases com duas letras A, né? O que aconteceria? Eu executaria esse comando e o MySQL me mostraria algum erro, certo? Error code 1064. Opa, qual que é esse erro, né? Aí a gente dá uma lida aqui na mensagem em inglês. Existe um erro na sua sintaxe SQL. Aí a gente bate o olho, né, e tenta ver o que foi digitado errado. Bom, feito isso, como a primeira execução desse comando funcionou com sucesso, como é que eu posso ver aqui o meu banco no MySQL? Eu posso vir aqui na coluna da esquerda, na seção de esquemas, que na verdade representa aí os bancos de dados desse servidor, clicar com o botão direito e pedir um Refresh All para que ele atualize essa lista. Assim que atualizada, olha só, curso SQL aparece já como um banco de dados para mim. Se eu expandir, eu posso acessar as tabelas do banco, as views, as Stored Procedures e outras funções. No momento, meu banco não tem nada, né? Não tem nenhuma tabela ainda, não tem nenhuma view. Tem alguns desses recursos você vai ver ainda no decorrer do curso, você ainda não viu, né? Como trabalhar com todos eles. Mas não se preocupe, aqui é só para você ver o seu banco, né? Criado propriamente dito. Isso quer dizer que deu tudo certinho aí com o comando. Bom, e uma vez que o nosso banco esteja criado, vamos criar então a nossa primeira tabela. Mas para isso nós precisamos de um comando que é muito importante, apesar de ele parecer bem simples quando eu mostrar, mas ele é muito importante porque no decorrer dos anos já que eu tenho esse curso de SQL aqui na SoftBlue, alguns alunos já vieram me perguntar de alguns erros que ocorriam no MySQL deles, e esses erros estavam relacionados à falta do uso desse comando, tá? O que acontece? Sempre que nós temos um banco criado e nós vamos fazer acesso a ele, seja para criar estruturas ou fazer manipulação de dados, aqui no MySQL Workbench, da forma que nós configuramos a conexão com o banco, é necessário, sempre que a gente for fazer qualquer acesso ao banco, fazer o uso do comando use e o nome do banco, curso_SQL. Ok? O que o comando use vai fazer? Bom, a partir de agora, vou executar ele. Ele colocou aqui, ó, use curso SQL, 0 rows affected, ok, mas está com um verdinho aqui do lado dizendo que o comando foi executado com sucesso. O comando use basicamente coloca o banco de dados curso SQL como selecionado aqui no MySQL Workbench, ou seja, selecionado para que todas as operações que eu venha a apresentar agora aqui na aula, ou você aí no seu dia a dia de trabalho, sejam realizadas nesse banco. Todas as vezes que você abrir o seu MySQL Workbench, é necessário fazer o uso desse comando, ok? Uma outra alternativa é vir aqui na sua conexão e alterar ela por meio do Edit Connection e informar que essa conexão acessará sempre o default esquema curso_SQL, ok? Aí fazendo isso, sempre que você se conectar no seu banco, ele vai fazer automaticamente o uso aí do comando use curso SQL. Como aqui no curso eu não vou deixar isso configurado, eu vou fazer isso aqui sempre na mão, combinado? Bom, e esse é o motivo que eu peço para que você anote aí nos seus materiais, com um asterisco bem grande, o comando use, porque é bastante comum os alunos esquecerem dele e daí os comandos não funcionam porque não estão atrelados a nenhum banco de dados, mesmo que o banco já tenha sido criado aí no seu servidor. Ok? Então marca com um asterisco bem grandão, bem bonito aí nos seus materiais, o comando use. E então, vamos lá, vamos dar sequência e vamos então finalmente para a criação das estruturas aqui no nosso banco de dados.
Primeira estrutura que eu vou construir é uma tabela. Uma tabela simples, ok? Então, eu vou supor aqui a tabela funcionários, que nós vimos várias vezes na aula teórica, com os seguintes campos. Um ID para criar uma chave para o funcionário, que vai começar com um número e vai se auto-incrementar. O nome do funcionário, o salário dele, o departamento, ok? Esses dados aí já são suficientes para a gente fazer um primeiro exemplo. Então, vou começar aqui com o comando create table, seguido do nome da tabela que eu vou criar, que eu vou chamar de funcionários. Observe que eu estou utilizando o minúsculo aqui no MySQL Workbench. E aí, eu tenho que abrir e fechar parênteses, deixar um ponto e vírgula, e aqui dentro dos parênteses é onde eu defino os campos que a tabela irá ter. Por uma questão de organização, eu vou colocar esse parênteses nas linhas abaixo aqui, e entre eles eu vou definir em cada linha um campo. Assim fica mais fácil de compreender o código visualizando ele do que deixar tudo numa linha só, ok? Vamos lá, o primeiro campo da minha tabela vai ser o campo ID, que eu também vou usar minúsculo aqui para a nomenclatura dos campos. E a sintaxe que nós vimos na aula teórica é o nome do campo, o tipo dele e opcionais extras caso existam, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o campo ID, vai ser do tipo int, ou seja, do tipo inteiro. Eu não quero utilizar números negativos para essa contagem, eu quero que comece em 1 e siga para cima, digamos assim, né? Então, vou colocar aqui o unsigned também para esse campo. Vou dizer que esse campo não aceita nulo, portanto, not null. E, por último, que esse campo é do tipo auto-incremento, ou seja, auto_increment. Ok? Basicamente é isso. Eu coloco as propriedades do campo aqui, uma do ladinho da outra, separadas aí por espaço em branco mesmo, e preferencialmente nessa ordem, começando com o nome do campo, tipo de dado, se é unsigned ou não, se é not null ou não, se é auto-increment ou não, ok? Aí eu coloco uma vírgula, caso eu tenha mais campos na minha tabela, e vou definindo os outros campos. Então agora eu vou definir aqui o nome do funcionário. Então, vou deixar aqui nome, vai ser do tipo varchar de 45 posições, por exemplo, aquela string que tem tamanho variável, né? Que o MySQL completa aí ou não. No caso, se eu colocar aqui o que não completa, que sem o var ele vai completar, né? E aqui eu deixo sempre o varchar dizendo que essa string é variável. Ela vai ter 45 posições em seu tamanho máximo, mas pode ser que tenham nomes com menos posições e o MySQL vai gerenciar isso para mim de forma otimizada. Bom, e também não quero aceitar nulo, ou seja, um funcionário tem sim que sempre dizer aí o nome quando for cadastrado. Então, vou deixar aqui um not null também. Ainda, vou cadastrar aqui o campo salário. Dessa vez vai ser do tipo double, porque eu quero trabalhar com casas decimais e é um tipo numérico também, né? Not null, também não vou aceitar nulos. E que, olha só que legal, uma propriedade nova, a default. A default vai ser 0. O que é default 0? Quer dizer que se nenhum valor for informado para esse campo, o MySQL vai trabalhar com o valor padrão, ou seja, o valor default, que eu estou dizendo que vai ser salário 0. Vamos supor que o default fosse 400, eu poderia colocar aqui default 400, que os registros seriam auto-completados com esse número, caso omitam essa informação na hora de inserir um registro na tabela, ok? Então, vou deixar aqui 0 mesmo. E, por último, departamento do funcionário. Varchar também, 45 posições é um número legal para mim aqui por enquanto. Not null, porque eu também não vou aceitar nulos, ok? Basicamente, esse comando cria a minha tabela. Mas está faltando uma coisinha muito legal aqui nessa tabela. Você sabe me dizer o que é? Bom, o que está faltando nessa tabela é a criação da chave primária. Ué, André, mas a chave primária não é aqui o campo ID? Que a gente fez auto-incremente e tudo mais para ele gerar um número único para cada funcionário? Só que a gente não avisou o MySQL que é esse campo a chave primária da nossa tabela. E isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque o MySQL ele vai pegar as colunas que são chaves
e vai criar índices e vai criar já processos para acessar de forma mais otimizada tudo isso, sem contar que ele vai impedir que registros duplicados para esse campo sejam inseridos. Então, do jeito que está agora, poderia ter problemas. Eu poderia, caso eu não use o autoincremente, e eu force o ID na inserção do registro, o MySQL vai me permitir colocar registros de ID duplicado, tá? Nós vamos ver isso no próximo módulo de manipulação de dados, mas como estamos falando de estrutura nesse módulo, é importante que você defina estruturalmente qual é o seu campo-chave. Então, nesse caso, eu dou vírgula aqui no último registro e vou para mais uma linha de definição aqui da minha tabela, onde nessa linha eu vou colocar, deixa eu descer aqui um pouquinho, eu vou colocar informações da chave primária. Como é que eu faço isso? É por meio aqui do parâmetro primary key e entre parênteses o nome do campo que eu estou definindo como chave. Como é o campo ID, entre parênteses eu vou colocar ID. E aí sim, com o cursor posicionado nesse comando, pode ser em qualquer ponto dele aqui, eu dou um executar. Olha lá, executou, ele atualizou aqui a minha guia aqui embaixo. Se não apareceu para você, verifique a barra de rolagem, né? Mas está aqui, ó, create table funcionários, né? E todo o comando aqui especificado, 0 rows affected e o sinal aqui que deu certo, né? Caso você tenha esquecido alguma vírgula, alguma coisa aqui nessa digitação, pode ter dado erro. Verifique a sintaxe, ok? Lembrando que eu vou deixar esse código aqui da aula disponível para download no final da aula, tá? Eu vou dar mais orientações sobre isso no final da aula. E aí você pode baixar e testar com o meu arquivo no seu MySQL para comparar depois com o seu e verificar por possíveis erros de digitação, ok? Bom, mas está lá. A tabela foi criada e como é que eu posso ver isso aqui na minha coluna lateral, né? Bom, eu vou dar um novo refresh e agora, quando eu expando o curso SQL, eu tenho uma setinha na guia tabelas. Legal, né? Se eu expandir, eu tenho lá a minha tabela funcionários. E se eu expandir a seta da tabela funcionários, eu tenho aqui algumas propriedades da tabela. Entre elas, a propriedade colunas, que se eu expandir, vai me mostrar quais colunas fazem parte dessa tabela. Bom, eu tenho também outras coisas aqui, né? Por exemplo, índices, né? Qual é o índice primário da minha tabela, e chave estrangeira e triggers. Alguns recursos aqui que a gente não utilizou ainda, tá? Mas a gente vai ver mais para frente como utilizá-los. Bom, nesse momento a minha tabela está criada, certo? André, esse é o único jeito de criar tabelas no MySQL Workbench? Não. Eu posso vir aqui em Tables, clicar com o botão direito e utilizar a opção Create Table. Essa opção vai abrir uma tela para mim, onde eu vou informar o nome da tabela. Vamos colocar aqui funcionários, caso eu viesse criar por esse recurso. E aqui na minha tela, eu tenho aqui esse íconezinho para mostrar aqui a parte de colunas. E aqui eu criaria meus campos, por exemplo, campo ID. Aí eu poderia selecionar, que o MySQL Workbench permite, o tipo de dado. Aí eu posso ver todos, dizer não, vai ser do tipo int. E aqui os atributos. PK quer dizer que esse campo vai ser primary key. Eu posso desmarcar ou marcar. NN quer dizer not null. Se ele for, eu deixo marcado, se não, não. O K aqui, o Q, quer dizer unique. Quer dizer que esse campo não se repete aqui durante os registros da tabela, né? Eu tenho outras coisas aqui, o ZF é o zero fill, que nós vimos na aula teórica. O AI quer dizer o alto incremento para esse campo. E assim eu posso ir criando os outros campos, por exemplo, o nome, dizendo varchar, né? E tudo mais. No final, a gente dá um apply para ele criar a tabela. Eu não vou utilizar esse método, esse mecanismo no curso, ok? Por quê? E eu recomendo que você também não utilize, pelo menos enquanto você faz o curso de SQL. Por quê? Porque se a intenção é aprender SQL, por meio desses recursos você não pratica os comandos, certo? Ah, André, mas você vai dizer que no seu dia a dia você não usa esse create table para criar tabela?
Não, eu uso. Hoje em dia, no meu trabalho, quando eu vou criar uma tabela, eu venho aqui no Create Table e preencho já por aqui. Mas por quê? Porque eu já domino a linguagem SQL e isso é importante para mim. Eu posso precisar a qualquer momento saber do comando. Então, hoje eu faço já com essas guias. Mas você que está fazendo o curso, eu vou reforçar, não faça com esse recurso. Faça digitando. Você precisa compreender o SQL, você precisa praticar ele para você não esquecer dele e para você criar experiência sobre o MySQL. Tá? Então, não adianta só criar a tabela uma vez só. Vai fazendo aqui o curso, faz os exercícios digitando o que é necessário digitar. Combinado? Assim você vai aprender muito mais. Eu posso garantir isso para você. Bom, e se eu quisesse criar uma tabela com chave estrangeira? Nós podemos fazer isso. Então, eu vou criar aqui umas linhas em branco para digitar aqui na tela. E eu vou criar agora uma tabela chamada tabela veículos com uma chave estrangeira se relacionando com a tabela funcionários. Ou seja, para cada veículo, eu vou ter uma relação com um funcionário, para eu saber de qual funcionário é o veículo. E como é que eu vou fazer essa relação? Bom, eu poderia ter o campo CPF na tabela funcionários e fazer com ele, mas lembram que a gente viu, tanto na normalização dos dados quanto em algumas outras aulas teóricas, que é legal ter um campo-chave para as tabelas de uso interno do sistema, que não seja um campo editável pelo usuário? Foi isso que nós fizemos na tabela funcionários com o campo ID. Então, eu vou fazer o relacionamento baseado no campo ID entre a tabela veículos que eu vou criar e a tabela funcionários já existente, ok? Então, vamos lá. Eu vou criar aqui Create Table Veículos e, entre parênteses, vou definir os campos que irão compor essa tabela. O primeiro campo vai ser um campo também chamado ID, ou seja, eu também vou ter uma chave primária ID para cada um dos veículos cadastrados. Então, eu vou fazer aqui o ID int unsigned. Opa, que às vezes eu me bato aqui falando e digitando ao mesmo tempo, tá? Não ligue. Vou fazer também do tipo not null, auto increment, ok? O próximo campo vai ser o campo veículo. Ele vai ser do tipo varchar de 10 posições. 10 aqui para mim resolve. Not null, ou seja, não pode ser nulo, tá? Mas o default eu vou deixar vazio. Caso ninguém preencha, tudo bem. Vai ficar a placa vazia. Por exemplo, carro novo, quando sai, né, ele sai com a placa sem placa. Então, placa vazia pode, placa nula não pode. E um detalhe, nulo é diferente de vazio, ok? Vazio é um valor, mesmo que seja um valor vazio. Null quer dizer omissão de valor. E isso faz bastante diferença. Então, aqui eu vou deixar not null para esse campo. Ah, só um detalhe, pessoal, eu me confundi, que eu estou falando placa, né? Vamos chamar esse campo de placa. E eu vou criar aqui um outro campo antes dele, que é o campo veículo, que eu uso aqui de referência à ordem dos campos e eu me confundi. Veículo vai ser a descrição do veículo, tá? Por exemplo, marca e modelo. Então, eu vou deixar aqui um varchar de 45 posições, not null, default vazio também. Ok? Então, aqui temos a descrição do veículo. Aqui nós vamos ter a placa do veículo. Bom, chave primária dessa tabela, primary key e, entre parênteses, ID. Ou seja, estou convertendo o campo ID para a chave primária aqui dessa tabela. E a chave estrangeira, André, que você falou que ia fazer, ia ter relacionamento e tudo mais, né? Vamos lá, então. A gente vai criar um campo nessa tabela que ele vai armazenar o ID do funcionário dono do carro. Eu gosto de deixar os campos chaves no começo. Então, logo depois da primary key, eu vou criar a foreign key, que é a chave estrangeira. Eu vou chamar essa chave de funcionário underline ID. E esse campo, como ele vai armazenar o ID do funcionário, esse campo obrigatoriamente tem que ser do mesmo tipo que o campo ID na tabela funcionário.
Ou seja, a minha chave estrangeira que eu vou criar tem que ser do tipo int, tem que ser do tipo unsigned e tem que ser do tipo not null, ok? Ah, e o autoincremente? Não precisa, ok? Na verdade, o not null também é opcional, tá? O principal que tem que ser idêntico numa chave estrangeira quando você cria ela é o tipo e a propriedade de unsigned se existir ou não, ok? Eu não posso criar uma chave chamada funcionário ID do tipo double para fazer o relacionamento da tabela veículos com funcionários, pois o ID de funcionário não é do tipo double, tá? Então tem que ser igualzinho. Então a minha chave estrangeira tem que ser, nesse caso, do tipo int e do tipo unsigned. Se você esquecer o unsigned, pode ser que o MySQL Workbench apresente um erro para você na execução desse comando. Feito isso, eu vou deixar aqui que o valor default para esse carro vai ser null. Aí null, eu vou deixar aqui null, ok? O que isso quer dizer? Quer dizer que a minha consistência do banco permite que um carro zero seja comprado sem placa, a placa vai ficar em branco, que quando esse carro chega ainda não tenha descrição, para que algum funcionário faça essa descrição, e caso nenhum funcionário ainda tenha sido designado para ser o responsável pelo carro, que fique o campo null, marcando que ninguém ainda foi marcado como chave de relacionamento para esse carro, ok? Mas calma, esses relacionamentos nós vamos ver com mais detalhes no decorrer do curso. Por enquanto, se preocupe em compreender a estrutura que está sendo criada, ok? Depois, a criação dos registros é o que nós vamos ver no próximo módulo. E feito isso, está pronta a nossa tabela? Não está, né? Por quê? Porque chave estrangeira também tem um comando específico para fazer no MySQL. Em nenhum momento o MySQL sabe ainda que é esse campo que ele vai fazer relação com esse, certo? O MySQL não está lendo o nome dos campos e assumindo coisas. Ainda não chegamos nessa era, né? Pelo menos ainda não chegamos nessa era aí dos exterminadores do futuro aí. Mas vamos lá. Como é que a gente faz então essa relação? Eu vou colocar mais uma linha aqui na criação da minha tabela, onde nela eu vou fazer tudo isso. Bom, para criar uma chave estrangeira, eu faço uso aqui do comando constrain, passando o nome dessa chave que eu vou criar. Esse nome serve apenas para que a gente possa trabalhar essa chave futuramente, tá? Não é o nome do campo, é o nome da chave. É um apelido para esse relacionamento, caso a gente venha precisar excluir ele futuramente. Eu vou chamar esse apelido de FK, de Foreign Key, underline veículos, underline funcionários. Ok? É um nome qualquer, você poderia utilizar outro nome, desde que não seja o nome dos campos. Em seguida, eu coloco o parâmetro foreign key, indicando que essa tabela tem uma chave estrangeira, e essa chave estrangeira é o campo, entre parênteses, funcionário underline ID. Ok? E aonde que eu digo que esse campo está se relacionando com a tabela funcionários e o campo ID? Aqui ainda, nesse comando. Ele é um pouquinho extenso, mas ele continua, tá? Depois do foreign key indicando o campo, que é uma chave estrangeira, eu digo references, dizendo que ele está se referenciando à tabela funcionários e, entre parênteses, a qual campo? No caso, campo ID lá na tabela funcionários. Ok? Vamos revisar então. Constrain FK, ou seja, estou criando aqui, né, uma chave, uma constrain aqui para minha tabela, que é do tipo chave estrangeira, onde o campo funcionário ID desta tabela faz referência à tabela funcionários ao campo ID. Tranquilo? É extenso, mas é bastante simples, né? Quando você lê com calma e interpreta, você consegue deduzir essas informações. Se eu vier aqui nesse comando e pedir para executar, olha só, create table, veículos, zero rows affected e o símbolo de que foi executado com sucesso. Bom, agora eu vou passar um outro erro que acontece bastante, que os alunos me relatam, para que você evite de passar por ele, que é o seguinte: sempre que a gente cria uma tabela que tem chave estrangeira, por exemplo, a tabela veículos,
é necessário que todas as tabelas referenciadas pelas chaves estrangeiras já existam no seu banco. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu não tivesse criado a tabela funcionários e tentasse criar a tabela veículos, eu poderia vir a ter problemas ou no momento da criação, ou no momento de manipular alguns dados, ou no momento de tentar cadastrar um veículo com um ID de funcionário que na hora que o MySQL for tentar ver a referência não vai existir a tabela. Então, sempre fique atento a isso, tá? Se as tabelas que você está referenciando já estão cadastradas no banco, ok? Bom, e feito isso, então, deve funcionar. Um outro detalhe que nós vamos ver na manipulação de dados. O ID do funcionário tem que ser sempre válido, tá? Se a gente colocar um ID de um funcionário que não foi cadastrado, não vai funcionar, mas isso eu deixo para a próxima aula, tá? Que é onde falaremos, então, da manipulação de dados, ok? Bom, e só para a gente praticar, vamos criar mais uma tabela aqui? A gente viu também a tabela salários, né? Na aula teórica. Então, vou fazer aqui, ó. Agora que você já está com os macetes, olha só que fácil que é criar uma tabela, né? Vou fazer aqui um create table, salários, os parênteses de definição dos campos e colocar aqui, por exemplo, a faixa do salário, que é aquela descrição, né, de qual é o nome da faixa salarial. Vou deixar aqui um varchar de 45 not null. O início, que é o valor inicial dessa faixa salarial, do tipo double, que tem casas decimais, né? Not null também. Que mais? O fim, do tipo double not null, ou seja, o valor máximo dessa faixa salarial. E André, mas você não botou ID. Vai funcionar? Vai, não tem problema. No caso dessa tabela, eu quero que minha chave primária seja o nome da faixa salarial. Então, vou pegar o campo faixa do tipo varchar e vou dizer que ele é a minha primary key. Posso fazer isso? Pode sim. Por que não poderia, né? Então, primary key, faixa. Ok? A sua chave primária pode ser de qualquer tipo de dado. O importante é que ela seja única. Seja um campo que você não vá repetir valores, certo? Então, feito isso, vou executar aqui também. Vamos aqui dar um refresh na nossa coluna lateral. Está lá também a nossa coluna salários, ok? Bom, feito isso, o que mais que a gente vai ver nessa aula? Bom, eu quero mostrar para vocês o comando alter table, para a gente fazer algumas alterações nas nossas tabelas, ok? Bom, então vou puxar aqui um pouquinho para cima e vou puxar aqui um pouquinho mais de tela. O comando alter table serve para alterar propriedades de tabelas. Vamos supor que a nossa tabela funcionários, agora a gente queira que o campo nome se chame nome underline func e que a gente quer trocar o varchar de 45 posições para 50. Bom, mas eu não quero recriar a tabela. Por quê? Porque vamos supor que tenham dados já cadastrados, então eu não posso simplesmente deletar a tabela e criar de volta que eu vou perder todos os dados cadastrados. Para isso eu preciso de um comando alter table. Bom, vamos lá. Como é que funciona o alter table? Ele começa com alter table e o nome da tabela, funcionários. E a partir daqui existem vários comandos que podem ser aplicados. Todos eles descritos no manual do MySQL, que está disponível para sua consulta, o link dele lá na área do aluno, ok? Eu não vou tratar todos os comandos que estão lá, porque existem mais de 30, 40 possíveis alterações de tabela que podem ser feitas, tá? Então, mas eu trouxe a principal, que é alterar nome de campo e o tipo do campo. Esse comando é o alter table, nome da tabela, change column, ok? E como é que funciona o change column, que quer dizer, né, alterar coluna? Você diz o nome atual do campo, que no caso é nome, espaço, seu novo nome. Vai ser, então eu vou trocar aqui para nome, underline, func. Ok? Espaço, o seu novo tipo de dado. Então, varchar 50. Not null. Então, esse comando troca o nome do meu campo e altera o seu tipo de dado.
André, mas eu quero só trocar o nome, não quero alterar o tipo de dado. Não tem problema. Se esse campo é do tipo varchar 45, você coloca aqui varchar 45. Ele vai manter o mesmo tipo e vai trocar o nome. Bom, vamos lá ver isso aqui funcionando? Vou executar aqui o comando. Ok, alter table funcionou com sucesso. Como é que eu sei? Eu vou expandir aqui funcionários e colunas. E está lá, nome func. Vamos voltar para o nome original, que estava mais bonitinho. Eu vou copiar aqui o comando e agora vou fazer o contrário. Vou trocar a coluna que se chama nome underline func para se chamar apenas nome. E vou executar com o cursor aqui nesse comando. Vamos lá? Ok. Vamos dar um refresh aqui na nossa coluna lateral e verificar. Olha lá, o campo voltou a ser nome. Tranquilo? Apenas um grande cuidado. Quando você for trocar um campo mudando do tipo de string para número, por exemplo, trocando um varchar para double ou um int para varchar, cuidado porque você pode perder informações, certo? Primeiro, trocar um campo de varchar para numérico já pode dar problema, porque se o campo aceitava string, pode ser que tenham registros, por exemplo, com o valor André, e não vai ser possível converter André para o tipo de dado double, e problemas podem surgir, ok? Então, fique atento a esses detalhes nas conversões aí dos seus campos. Bom, vimos também o comando drop table, né? Então, eu vou deletar aqui uma tabela só para a gente ver ele funcionando. Vou deletar a tabela salários, ok? Que foi a última aí que a gente criou. Como é que funciona o comando drop table? Você escreve drop table e o nome da tabela, salários. Simples assim, lembrando que é uma operação irreversível. Se você tiver dados cadastrados, eles serão perdidos de forma definitiva. Então vamos lá, vou colocar o cursor sobre o comando drop table salários, executar. Ele já até fez o refresh automático aqui na coluna lateral, ficando apenas as tabelas funcionários e veículos, ok? Por último, antes da gente encerrar aqui essa aula, eu quero mostrar para você a criação de índices. O que são os índices? Bom, nós vimos na aula teórica, né? Índices de tabelas são os campos que a gente vai precisar trabalhar com muita frequência, seja ordenando de alguma forma ou agrupando registros por meio desses campos. O que isso quer dizer? Quer dizer que tabelas com milhares de registros vão levar mais tempo para serem processadas, ordenando por determinado campo, caso esse campo não seja um índice. Internamente, o MySQL trabalha com índices, deixa tudo certinho, né? A gente viu num slide na aula teórica como é que ele funciona aí com o armazenamento interno desses índices e eu vou mostrar para você como que você cria um índice, ok? Por exemplo, na tabela funcionário, vamos supor que eu precise ordenar os funcionários por departamento. Tá, primeiro vamos supor que a minha empresa sei lá, qual que é a empresa com o maior número de funcionários aí do mundo? Sei lá, vamos supor aí que seja X. Então eu vou ter uma tabela com milhares de registros, né? Então eu quero ordenar de uma forma mais rápida por departamento. Então eu digo que departamento vai ser um índice, ok? E eu posso fazer isso por meio do comando create index. Eu faço create index, dou um nome para esse índice, tá? É a mesma forma que nós fizemos o nome para a chave estrangeira, um nome apenas para a estrutura poder ser manipulada. Então, vou criar aqui o índice departamentos, pode ser esse nome. Aí eu digo on e a tabela onde esse índice vai ser criado. Vai ser criado na tabela funcionários e entre parênteses o campo que deve se tornar o índice, que no caso é o campo departamento. Então, eu vou vir aqui, on funcionários departamento. Fazendo isso e executando esse comando, a partir de agora, o campo departamentos ele é um índice e, por este motivo, ele está otimizado no MySQL para trabalhar de uma forma muito mais rápida com ordenamento e agrupamento de registros, ok? Então, se você tem um campo que você acha que você vai precisar bastante para listar os seus registros, né? Por exemplo, numa loja virtual, o campo preço pode ser um índice, porque
quase todo mundo faz a busca e manda ordenar ou pelo maior preço ou pelo menor. Então, é um campo que deve ser um índice. Bom, e se eu quiser na minha tabela funcionários, puxa, André, vou ordenar por nome num relatório lá o nome de todo mundo que trabalha na empresa. Legal, vamos lá criar um índice para nome também. Ué, mas André, eu posso ter 2 índices na tabela? Sim, você pode ter quantos índices quiser. O MySQL gerencia isso para você. Ok? Então, create index, por exemplo, nomes on funcionários. Opa, vou até utilizar o autocompletar aqui. Funcionários e entre parênteses o campo nome. Mais legal que isso, eu posso dizer aqui para o campo nome, como ele é uma string de 45 posições, eu posso falar assim, MySQL, não precisa gerenciar as 45 posições no índice. Para mim só me importa os 6 primeiros caracteres de cada nome nessa ordenação. Porque eu não vou... os nomes depois de 6 caracteres, eles já estão numa forma mais ordenada. Sabe? Então você pode falar assim, eu tenho placa de carro, né, que tem 3 letras e 4 números. Mas eu quero criar um índice que ordene só pelas 3 letras, que são os 3 primeiros caracteres. Você pode vir aqui no campo e colocar nome para os 3 primeiros caracteres, para os 6 primeiros caracteres, para os 10 primeiros caracteres, ok? Ou para os 45, não tem problema. Mas eu vou deixar aqui o nome com 6 caracteres para serem considerados mais importantes na criação desse índice, ok? Vou executar aqui o comando e pronto, está lá o nosso índice, ok? Se eu der um refresh aqui na coluna lateral e acessar aqui a tabela funcionários, acessando index, eu tenho agora os índices departamento, nomes que foram criados agora e uma chave primária que foi criada na criação da tabela, ok? Bom, pessoal, e por que... Aí você me pergunta assim, né, André, vou criar índice, então, para todas as colunas da minha tabela. Assim, sempre que eu precisar ordenar, essa tabela vai estar mais rápida. Faz sentido essa afirmação? Deixa você pensar aí um pouco. Tempo! Bom, na verdade faz, mas nem tanto, ok? Porque o que acontece? Vamos supor que você tem uma tabela com 40 campos e você vai criar índice para esses 40 campos. Você lembra, na aula teórica, no exemplo, que para cada índice o banco cria uma estrutura interna e armazena aquela coluna ordenada separadamente? É isso que ocorre, tá? Então, quando você cria índices, você está aumentando o espaço em disco da sua tabela. Se você tem uma tabela com... Vou exagerar um pouco só para o exemplo ficar bem claro, tá? Mas se você tem uma tabela com 80 campos e essa tabela tem perto de 1 bilhão, com a letra B de bola, de registros, você criar índice para tudo desnecessariamente vai tornar o seu banco maior, mais pesado e talvez até em algumas situações mais lento, porque cada registro que for inserido na sua tabela vai precisar de 80 operações para atualizar os tais 80 índices criados. Então, tente criar para os campos que você realmente vai utilizar. Combinado? Bom, uma outra coisa aqui do MySQL, então, agora encerrando aqui a nossa aula, é que existe o comando file save script as, ok? O que esse comando faz? Ele salva esses comandos aqui SQL em um arquivo para você poder abrir depois ou um outro dia. E isso é um recurso muito legal para você guardar aí os comandos que você utilizou para criar o seu banco, para trabalhar no dia ou enfim, para a atividade que você tenha feito. No meu caso, eu vou salvar então o arquivo dessa aula para deixar para download para vocês lá na área do aluno. Assim, se algum comando que você estiver digitando apresentar problemas, você baixa ele lá e abre no seu Workbench, ok? Então, para salvar, File, Save Script As. Então, vou selecionar aqui a minha área de trabalho e vou colocar aqui, por exemplo, script criando banco de dados, ok? Ao dar um Enter, ele automaticamente vai colocar a extensão .sql para mim e vai salvar. Assim, depois, um outro dia que eu abro o Workbench, eu posso vir em File, Open SQL Script
selecionar o script e pedir para abrir. Ok? No meu caso estava aberto aqui numa guia, ele abriu outra, né? Não dá para ver a diferença, mas é isso que aconteceu. Ele abre e daí você pode continuar aí os seus comandos. Lembrando, né, que se você fechou o Workbench e abriu de volta, você vai precisar executar o use antes de qualquer outro comando. Tranquilo? Viu só como não é um bicho de 7 cabeças? Fique tranquilo, fique tranquila. Esses comandos começam a se consolidar aí com a prática mesmo, e no decorrer do curso você vai praticar ainda muito eles, combinado? Bom, então é isso. Não se esqueça de realizar aí os exercícios propostos desse módulo, eles estão listados naquela mesma tela onde tem a relação das aulas, e depois os exercícios fazer a avaliação do curso. Vejo você então aí em seguida no nosso curso, na próxima aula e do próximo módulo. Um grande abraço e até lá!